do time perder e eu estar lá sozinho de novo em relação à derrota e não... Então, assim, ele não demonstrou grande emoção em relação a essa atitude. Ele me parece muito mais incomodado, como disse o Calçade, porque ele até emenda isso na resposta, na mesma resposta que ele fala isso, ele demonstra muito mais incômodo com o não conseguir fazer o time jogar do jeito que ele quer. E por isso até me surpreende que ele tenha em 2 ou 3 ocasiões, durante essa entrevista coletiva que a gente acabou de ver, elogiado a atuação do Flamengo, dito que se jogar assim, ganha a final. Eu acho que tem que jogar mais do que isso. Uma baita festa, foi um gol de pênalti, mas assim, esse aqui é um pênalti que vai destruir o futebol, né? Assim, tem destruído. O futebol... mas é pênalti. É que os pênaltis são diferentes, eu não vejo todos iguais, então eu tenho que analisar pênalti a pênalti. Esse aqui, a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: qual deveria ter sido o que seria, então, o salto correto do jogador gremista? Subir com os braços amarrados. Ali não existe uma posição antinatural, existe uma posição natural de quem salta, né? E os lances são diferentes. Esse aqui é um grande absurdo, porque não existe. Você tem algum jogador na comissão de arbitragem? Nenhum. Por isso, os jogadores precisam participar disso, tanto na FIFA, na International Board, como na CBF. Esse aqui poderia ser uma interpretação até brasileira. O Brasil poderia decidir não arrebentar com o futebol e marcar pênaltis nessa jogada. Como a Inglaterra faz. Exato. Não, e o Brasil simplesmente não está nem aí. Eles estão arregaçando com o futebol porque eles querem marcar pênalti. Então você pega Maracanã lotado, o árbitro chamado no VAR, você acha que ele não vai marcar? Ele vai convencer quem? E esse lance não é pênalti. Não é pênalti. Você acha que não devia ser marcado aí? Esse lance não. Qual é o seguinte, não é uma posição antinatural. A pergunta é, qual seria a posição natural para saltar? Eu já brinquei com shorts com bolso várias vezes aqui. Mas não é para mim só uma questão desse lance. Eu acho que esse pênalti tem que ser marcado, ele faz parte da destruição do futebol, da criação de polêmicas baratas que vão contra a regra, que gera clique, que gera qualquer outra coisa. Assim, é muito simples. Vou dar um outro exemplo. O zagueiro hoje em dia na área é obrigado a correr marcando com as mãos para trás. E ninguém corre com a mão para trás, até porque o atacante que está correndo com a bola, ele pode movimentar os braços, né? O zagueiro que está marcando não pode. Então, você já está criando uma vantagem que não existe na regra. Então, são 500 mil coisas que acontecem hoje no futebol que não deveriam acontecer, né? Porque virou negócio para vídeo, né? Para quem está vendo pela televisão e não negócio para quem joga. E o futebol cresceu essencialmente sendo uma coisa para quem joga e a gente admirando e amando os grandes jogadores ou os jogadores raçudos. Cada coisa que tem assim. E esse, para mim, é só mais um lance desse. Eu acho que esse pênalti tem que ser marcado, porque o futebol, infelizmente, hoje é assim. Mas, obviamente, que eu discordo da regra. A Renata Ruel, a nossa especialista, ela fez a seguinte pergunta. E ela disse que o árbitro deveria se fazer a seguinte pergunta. Mas aí precisa entender de futebol, né? Precisa entender do jogo, precisa entender de jogar futebol. E essa é uma queixa da Renata. E ser árbitro é sobre interpretar também a regra, né? É frio. Isso, claro. A Renata acha que os árbitros deveriam jogar mais futebol, né? Porque, assim, a pergunta que ela faz era necessário esse movimento para o objetivo do jogador do Grêmio quando subiu? Era necessário esse movimento? E, para ela, a resposta era necessário esse movimento. Sim. Se era necessário esse movimento, não é um movimento antinatural e não deveria ser um movimento de pênalti. Mas, ao mesmo tempo, ela entende a marcação porque, assim... Está se marcando só bola na mão. O braço está aberto, ele tem a postura corporal dele está alargada naquele momento. Então, Paulo, a questão é... O pênalti está marcado. Aí acho que é importante a gente notar, como disse o Calçade, que existem possibilidades de você convencionar uma coisa ou outra num determinado campeonato, num determinado país, numa determinada liga. Na Inglaterra está convencionado. Isso aí não é pênalti. Isso aí jamais vai ser marcado e jamais o VAR vai chamar, até porque o VAR chama muito menos lá. Agora, aí entra esse ponto. Se você não marca esse pênalti aqui, tendo visto todos os pênaltis que têm sido marcados, rodada após rodada do Campeonato Brasileiro, você vai dizer, como assim? Porque aí você vai achar vários lances parecidos ou iguais a esse praticamente. O que eu estou dizendo com isso? Movimento natural, como disse o Calçade, eu concordo absolutamente. O movimento é natural, é do pulo, com uma distância muito pequena,
muito pequena, que também tem que ser contado no momento. Não é que o cara fez um movimento natural, ficou 3 horas ali, né, 3 metros para a bola chegar e o braço continua aberto. Não, não é. É tudo. Agora, isso tem sido marcado no Brasil. Então, são convenções que as ligas têm a capacidade de fazer, que a CBF teria, a Comissão de Arbitragem teria a condição de dizer para os árbitros, a gente não quer esse tipo de pênalti. No Brasil, a gente não quer mais. Mas o que me parece é que a orientação, no começo da temporada, foi a gente quer esse tipo de pênalti. Isso daqui tem que ser marcado. Então, o de hoje foi mais um. Eu estou plenamente de acordo que é um tipo de lance lamentável, que estraga o futebol, mas assim é que é. Então, nesse contexto, eu concordo com o Nesse nível que a gente chegou aqui no Brasil, o ideal seria o seguinte, qualquer bola na mão é pênalti. Seria mais justo. Sim. Seria mais justo. Aí vão treinar para chutar a bola na mão dos outros, fazer gol. Mas eu entendo. Seria mais justo. Eu entendo. Sim, Até já porque que você tira essa subjetividade que está muito já absurda. que você tem uma comissão de arbitragem, mas entendo. uma comissão de arbitragem, vão pensar na arbitragem, eles não conseguem fazer isso. Você tem o VAR, você tem o árbitro, e eles realmente estão aí para destruir o futebol, então é melhor já destruir de vez. Fala assim, toda bola na mão e mão na bola, é pênalti. Porque aí fica democrático, igual para todo mundo, e quem chuta a bola na mão do outro, parabéns. O futebol vai virar isso aí. Nesse caso, é um caso de eu sempre digo, cada lance é diferente do outro. Um lance é diferente do outro. Você tem que saber se era a posição, se o cara pulou, se ele foi empurrado, se ele subiu junto, se ele estava tentando... Ele fala, pô, esse braço aberto aqui vai me ajudar essa bola. Eu estou de acordo com você, Calçade, mas é que você tem blocos de lances. Vou te dar um exemplo só. No Brasil, hoje, tem essa loucura de querer que se marque, muitas vezes, a bola que está saindo da área. Então, assim, a bola está saindo da área, ela não está indo em direção ao gol, e, de repente, você tem um jogador, um defensor com o braço aberto, ela bate no braço do jogador, mais ou menos numa posição como essa daí, e as pessoas acham que o pênalti tem que ser marcado. Quer dizer, uma bola que está indo para um outro lugar que não vai... Ele poderia se livrar da bola, mas ele mantém a bola na área porque ele quer. Tudo que o cara queria, provavelmente, é que a bola passasse e saísse da área, e as pessoas querem que o pênalti seja marcado. É que eu acho que isso é muito mais um debate sobre a regra em si. Sobre o lance em si, dentro da loucura que virou... Acho que você falou isso. Dentro da loucura que virou nossa falta de coerência, de quem formula, de quem orienta, de quem não padroniza, de quem apita... Pelo menos eu acho que é um lance coerente. Tem sido marcado isso em tudo que é o padrão é marcado. Isso não foi, para mim, um absurdo. O padrão é marcar. Eu acho que é muito mais o debate da regra do que exatamente o que aconteceu. Eu não vi nenhum absurdo pelo que a gente vem assistindo. Rodada após rodada, quarta, domingo, terça, quinta. Todo dia a gente vê um desse. A gente volta no debate da regra. Só que ali... não sei se é da regra, né, Pedro? Desculpa, da recomendação. Da orientação, da recomendação aqui. Porque se existe o movimento antinatural... Me diga um jogador que sobe para cabecear uma bola e quem é que sobe tem que dar um impulso e não usa o braço para dar esse impulso. Onde é que existe isso? Então, a pergunta é, o que o jogador, já que o pênalti foi marcado, ele cometeu uma infração ao subir para cabecear a bola, então ele cometeu uma infração. O que ele deveria fazer para não cometer essa infração? Essa resposta precisa ser dada. Como ele sobe para cabecear? Com as mãos para trás, com a mão no bolso, com a camisa de força, porque tem que ter uma resposta. Não é só marcar o pênalti, se ele está errado, o movimento antinatural, eles entendem que este não é natural. Qual é o natural para subir para a cabeça uma bola? Do que isso. Alguém precisa dizer isso. E o direito do defensor tem que ser exatamente igual ao direito do atacante. O atacante pode subir, o defensor não. É claro. Exato. Mas sabe o que é louco? Assim, só é que o simples fato de existir o termo, e existe movimento antinatural... Eu não sei quem inventou isso. Não, porque o movimento antinatural, ele nada mais é... do que a intenção ou não intenção, que era algo que era utilizado lá atrás. Não, o cara quis fazer isso, né? Porque quando você diz que o cara quis colocar a mão na bola, é porque ele está fazendo... quando você afirma isso, é porque o jogador está fazendo um movimento
que não é um movimento natural e que, portanto, era um movimento para colocar a mão na bola. Então, o movimento antinatural, ele praticamente significa aquilo que era a interpretação lá atrás, antes da mudança de regra, exceção feita, talvez, à imprudência, né? Que é, vamos dizer, o jogador muito imprudente, ele está, sei lá, tomando sol de braços abertos na área, de repente, aí a bola bate e aí foi por imprudência. Mas convenhamos que não acontece muito, né? Uma pessoa, pelo menos uma pessoa com algum conhecimento de biomecânica, de movimento, já ajudaria. Porque quando você chama de antinatural, você tem, acho que, 2 caminhos para olhar. O primeiro é o que não é natural no movimento do jogador. E o outro é o que não é natural para o jogo, para o futebol. Se fosse basquete, você tem um movimento que é natural do basquete. Exato. Você tem outro que não é natural do futebol. E o outro que é do corpo. Quer dizer, é gente que decide que não tem a menor ligação com o futebol. Não tem a mínima Como jogar futebol e o conhecimento da biomecânica. Põe ali alguém e fala, gente, vocês estão falando de natural, porque é o seguinte, esses grupos de estudo, de gente que estuda a mecânica do movimento, eles choram, se divertem e dão rodopios e cambalhotas quando vem esse tipo de coisa, porque eles estão vendo que tem gente tomando decisão do nada. Se o cara acorda, isso aqui é natural, isso aqui é antinatural. Só que isso mexe no placar. Né? No caso desse jogo, não ia mudar nada, porque mas mexe no placar, entendeu? Marcos Braz, é importante a gente trazer a palavra do Marcos Braz depois de momentos conturbados vividos pelo Flamengo e tal, a confusão do Varela com o Gerson e tudo mais. Ele parou para conversar um pouquinho com a imprensa e a gente traz, antes de mudarmos para São Paulo e Corinthians, as palavras de Marcos Braz. Você chamou da última vez que eu falei contigo aqui no domingo de evento fora da curva que aconteceu no Flamengo, agressão, e agora, de novo, uma agressão, enfim, no dia a dia do Flamengo. A nota da diretoria falava em entrevero, os jogadores consideram algo normal de dia a dia. Queria que você falasse com o torcedor do Flamengo o que preocupa, assim, essa situação. É a posição dos jogadores. Os jogadores acham e têm a certeza que foi evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado, foi isso que aconteceu. Minha posição é dos jogadores. Diante disso, não vai ter nenhuma punição para os atletas que se envolveram na briga? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente vai comemorar a classificação, mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo. Eu acho que um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem uma importância para o clube também muito grande, vaga na Libertadores direto, não que a gente esteja preocupado com alguma outra situação, não é isso, mas ela te proporciona muita coisa, isso que interessa, é treinar e ter o Flamengo treinado para esses próximos 30 dias aí, para a gente ter uma final aí, vai ser uma final bonita, uma final contra um clube que é histórico, um clube da história de São Paulo. Eu acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro. Marcos, você pode explicar por que... Carimba, hein? Nas palavras do Manda-Chuva, o poder certo que tem os jogadores na hora de mandar. É aquilo, eu acho muito interessante quando nosso Pedro Torre começa a pergunta, lembrando da fala dele absolutamente desconectada da realidade no fim de semana. Não tinha nada acontecendo no vestiário do Flamengo, todo mundo sabe que tem. Ele introduz e ele carimba o que a nota oficial diz ontem. Não, eu estou com os jogadores. Só que quando a gente vai ouvir o chefe do departamento, porque ainda que tivesse que ser talvez um diretor, ele fez apenas um cargo político, mas lá o dirigente amador é quem centraliza tudo, eu estou com os jogadores. Se eles acham isso, é isso. Ou seja, a gestão é dos jogadores. A gestão é dos jogadores e uma gestão amadora. Que tudo que está acontecendo... Não, mas o importante é que classifica hoje. Não, o importante não é que classifica hoje, porque você não controla o ambiente, é a apatia que o Jean viu de perto lá em Assunção, é uma temporada que você não teve Supercopa, você não teve Mundial, você não teve Estadual, você muito provavelmente não tem Brasileiro, não tem Libertadores e vai buscar pela Copa do Brasil. E se classificou aqui hoje é o que interessa. Não, se esse processo não for bem tocado nesse mês que é bom para o Flamengo, para tentar finalmente colocar a coisa no trilho, não é simplesmente, tá na final, é importante, vamos embora e vira as costas ali porque não quer falar mais. Aqui, nessa fala, foi esquecido tudo que o Flamengo já perdeu esse ano. Exato. E assim... Parece que ele só está disputando a Copa do Brasil. Não que me surpreenda, né? Choca, mas não surpreende. É uma convicção de que está
está ali apresentando uma grande fala. Grande fala do ponto de vista de gestão. Eu não teria nenhum problema com os jogadores tomarem o poder, desde que isso fizesse o time jogar o futebol mais próximo do que os próprios jogadores podem mostrar. A minha questão não é de quem manda, é o resultado do comando, o tipo de jogo do comando. Mas quando esse time perdeu semana passada para o Olímpia. Quando os jogadores estão se agredindo. Esse time perdeu semana passada para o Olímpia. Tomou 3 bolas aéreas de cabeça, jogador baixinho, cabeçando no meio da área. Assim, com todo respeito. Porque, vou só tentar passar rápido. Claro. Quando tem o problema da briga do Sampaoli, do preparador físico, com o Pedro vai lá e fala o que fala. Aí os jogadores pegam e eles passam a ter algum poder. Porque o Sampaoli não tomou uma decisão muito rápida a respeito do que apoiar. Ele falou, gostaria que o preparador físico ficasse tal, aceitou as decisões do clube. Eu acho que as decisões do clube foram bem tomadas. Mas é óbvio que essa situação aumenta o poder dos jogadores. Aí, logo na sequência, o time é eliminado pelo Olímpia. E o Olímpia é tricampeão da Libertadores, torcida fanática, time de camisa pesada, que tinha trocado o treinador e que pouco tempo antes tinha sido eliminado pelo São Lourenço da segunda divisão paraguaia da Copa do Paraguai, exatamente por isso que trocaram de técnico. E você não arruma um time em 2, 3 semanas. Se você pudesse arrumar um time em 2, 3 semanas, o Flamengo tinha que estar jogando muito mais. Então essa não é a questão do Olímpia. Esse time foi eliminado pelo Olímpia. E agora, depois de ser eliminado pelo Olímpia, os jogadores estão com poder. Ou seja, assim, eu tenho respeito pelo Flamengo, obviamente, pelos jogadores. A direção do Flamengo financeiramente funciona. Ela teve decisões certas em vários momentos, desde quando ela administra o clube, etc. Mas nesse momento, aquilo parece um lugar onde está todo mundo perdido. Onde todo mundo pode falar e ninguém sabe para onde ir. Só para seguir, e acho que indiretamente, se você analisar o macro do que essa diretoria não consegue fazer e terceiriza para treinadores que chegam, indiretamente expõe a dificuldade que se tem de uma hierarquia, de um dirigente, comandante do departamento olhar de cima para baixo. E a necessidade de reformular ele olha com vamos ouvi-los. Vamos ouvir. Galera, né? Os comentaristas estão conseguindo entender como realmente funciona o Flamengo, aonde o diretor mesmo falou em entrevista após o jogo de hoje contra o Grêmio, né? E o que importa é o que os jogadores decidiram. Então, tipo assim, ele, bem dizer, não manda em nada. Quem manda ali é os jogadores. Realmente está uma situação muito complicada no Flamengo, onde um vice-presidente, lamentável o depoimento que ele fala, e após ser criticado ali na segunda pergunta, né, ele vira as costas e vai embora. Ele disse ali, ele se esconde, na verdade, atrás de uma classificação, que ele falou que o que importa é a classificação, virou as costas e foi embora. Só que o Flamengo estava na briga da Libertadores, onde foi desclassificado. Beleza, vira a página. Mas está muito longe do Campeonato Brasileiro. Muito, mas muito longe mesmo. E nós sabemos que, dessa forma como ele está falando, e tem um problema muito grande ali de organização, né? Você vê que o Flamengo ele não tem uma organização. Se você for analisar toda a fala, todo o repertório do Flamengo, você vai conseguir ver realmente, e por percepções, vai ver que tem uma grande bagunça. Tipo assim, eu analiso muito isso. Se você for ver o lance do Pedro, onde ele diz ali que não ia treinar, e o auxiliar técnico, Jorge Sampaoli, dá o soco nele, no jogo em seguida ele já não joga porque ele foi punido, e ele recebe uma multa logo de cara. O que ele fez de errado? O Pedro fez de errado. Ele tomou um soco, foi punido num jogo e ainda tomou uma multa de 5% do salário. Beleza? Tudo isso por ele não ter sido obediente do que o cara mandou ele ir aquecer e ele não foi. Correto? Esse é o ponto. Vai vendo bem a fala. E já o Gerson e o Varela tamparam na porrada, né? Dentro do CT. E ali os dois deveriam ser punidos. E os dois foram para o jogo, tá ligado? Então, se você for ver, não tem critério.
Tipo, os caras... Aconteceu o lance, os caras não foi punido, os caras jogaram o próximo jogo, o outro jogou com o olho roxo, com o nariz costurado. Então, se você vê, não tem critério. E outra, perguntaram o Marcos Braz se vai ter punição, né, em questões assim de multa. Falou, não, vamos pensar nisso agora não. Agora é pensar na classificação, depois a gente resolve isso. Cadê o critério? Por que fizeram isso com o Pedro? Então, se você for ver, rola realmente uma bagunça ali. Cara, não, como dirigentes ali, tu vê que eles não são organizados. Não são. É só você for olhar o contexto, pô. Analisa o contexto, vocês vão ver que realmente não tem uma organização, entendeu? Eles seguem o critério que tem na cabeça deles e pronto, e decide. Tanto que quando o Flamengo ganha, eles, estufa o peito, vai para frente das câmeras e começa a falar. Quando o Flamengo perde, eles não se posicionam, não falam nada, não interessa, entendeu? Responde o que quer, tá tudo certo. É bem assim que a banda tá tocando pelo Flamengo, entendeu? E aí, por essa má organização, que os jogadores se crescem, entendeu? Lá dentro, porque não tem, uma pessoa, como o Leandro falou aí, não tem uma pessoa daqui de cima para olhar, organizar, ter um respeito, ter um respaldo maior lá dentro. É basicamente isso que os comentaristas estão discutindo na mesa e estão tentando entender entre si. Beleza, galera? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pedindo para você se inscrever nesse canal aqui, beleza? Ativar o sino da notificação e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E antes de mais nada, já vou deixando todos os créditos para esse vídeo para a ESPN Brasil. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço no coração de todos vocês, beleza? Até o próximo vídeo.